E a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tô marolando, curtindo o bagulho doido. Chegamos mais uma vez. Indiscutivelmente, inevitavelmente, é mais fácil, é mais gostoso você comentar depois da vitória. Não tem, você não vem pedir pra mim depois que o time ganha, eu tá aqui triste, e quando o time perde, eu tá aqui comemorando. Não tem jeito. O negócio é ter coerência. Quando tava perdendo, eu falei, gente, é a hora do corintiano se unir, de apoiar, não sei o quê. E agora foi o início da melhora. O início da melhora, tá? Começamos agora a engatinhar. Igual eu falei também no último vídeo, estatisticamente, se o Corinthians vai jogar 100 partidas numa temporada, não vai perder a 100, não vai ganhar a 100. Aí a estatística vai se equilibrar, vai ganhar 50 e perder 50, né? Vai ganhar 20 e perder 80, entendeu? Ou seja, o que eu quis trazer é que viemos de 5 derrotas, uma hora a vitória vai chegar. E o trabalho que o time tem que ter é para ter mais vitórias do que derrotas, né? Quando perde para os times, com todo respeito a todos os times do Paulistão, quando perde para os times, a obrigação do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Bragantino até, é um favoritismo contra os demais times do Paulistão. Hoje em dia não existe mais time bobo. Afinal, são times profissionais. Os caras estão treinando todo dia, tem tática para vencer os jogos. Mas quando o Corinthians perde essa sequência, né, para esses times, instala-se uma crise. E aparentemente, quando ganha, né, também é aquela vitória, não, só fez a obrigação. Onde que eu quero dizer? Quando perde para os times menores do Paulistão, assim, perde, mas assim, eu quero dizer que não é o fim do mundo, porque os times estão cada vez mais qualificados. Mesmo o Corinthians tendo a obrigação de ganhar, sendo favorito, o Corinthians em crise não tinha aquele fim do mundo porque perdeu. O fim do mundo tava porque o time tava bagunçado, tava perdendo de 3-1 em casa, isso sim, a sequência de derrotas. E quando ganha, por exemplo, da Portuguesa, com todo respeito, a Portuguesa era um dos piores times do Paulista. Mas imagina se o Corinthians empata agora, entendeu? É outro assunto que eu sempre trago. Pra não desmerecer jamais, de forma alguma, a vitória. É uma vitória que tem que ser comemorada mesmo, porque é o início da melhora do time. E vamos analisar, tá? Procurar analisar aqui o porquê que o time melhorou tanto. Né? Porque qualquer melhora que o Corinthians tivesse já era uma melhora absurda. Qualquer vitória que o time do Corinthians tivesse já é uma melhora absurda, porque tava perdendo. Pra mim, melhorou muito, porque conseguiu ganhar um jogo. Conseguiu ganhar um jogo no Paulistão em casa contra um time tecnicamente menor, tecnicamente inferior. E tava perdendo de 3-1 para times tecnicamente inferiores também. Então melhorou para ganhar. Obviamente que a mudança de ares, a mudança de treinador contribuiu e muito, tá? O técnico que entrou novo é bom? É ruim? Não sei. Se foi contratado, é porque existe uma confiança no trabalho do cara. Então estima-se que o cara é bom, que o cara veio para melhorar, que o cara é melhor do que o técnico que estava lá, que o Mano. Mas a mudança de técnico geralmente já produz resultados, e nós vimos aí os resultados. Eu gostei, porque ele mudou já o esquema, e mudou e teve efeito. O Luxemburgo jogou na temporada passada alguns jogos com 3 zagueiros, mas eu gostei do jeito que ele desceu dessa configuração do time. Chegou colocando o Yuri Alberto para jogar, deu resultado. O Yuri Alberto volta a marcar. E o Yuri Alberto, que era o pior centroavante de todos semana passada, hoje já teve o nome gritado pela torcida. Futebol é desse jeito. É assim, é resultado. Muda muito de 3 dias. No intervalo de 3 dias muda muito. No intervalo de um jogo pro outro muda muito. Tá? Rodrigo Garro até então, eu tô gostando. Teve 2 jogos, tá, gente? Espero que ele vá se entrosar mais ainda. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acredito que aos poucos, bem devagarinho, bem engateando, o Matias Rojas está começando a querer melhorar. Tá bom? Pelo que eu vi no jogo do Santos, pelo que eu vi um pouquinho hoje, ele tá começando a querer melhorar.
E eu defendo sempre aqui que tem que ter uma certa paciência. O futebol, querendo ou não, é um esporte de longo prazo que tem que ser pensado. As coisas são muito imediatistas, a gente sabe. Só que tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento, tem que ter um entrosamento a longo prazo. Principalmente com jogadores estrangeiros. Tem jogador que é mais cascudo. Tem jogador que o cara chega, não sente a pressão, que é um mérito do cara. Mas o cara é estrangeiro, o cara vem para um time do tamanho que é o Corinthians e demora um tempo, talvez, para entender o que é Corinthians de verdade. Entende? O próprio Roger Guedes passou por esse processo. Depois que ele entendeu o que é o Corinthians, ele passou a jogar o que jogou. Muitos jogadores parece que entram. Eu tenho para mim que o Fausto Vera até hoje não conseguiu entender. O Yuri Alberto, mesmo com essa queda tática gigantesca, ele entendeu o que habilitou, o que eu falei, o que habilitou ele a ter chances de melhorar, de se reabilitar, voltar a marcar, é porque ele não jogou a toalha. Isso é ser Corinthians, não jogar a toalha, continuar correndo, entendeu? Que uma hora os gols iam voltar. Fagner jogando bem, isso me agrada demais. A gente que via aí o Fagner jogando, a carreira do Fagner, a gente sabe que é um excelente lateral. E ver ele jogando, voltando a jogar bem, anima, porque eu não acredito que o Fagner será o titular absoluto a temporada toda. Até porque se o Mateuzinho chegar mais novo, tal, começando, se encaixar, e o Fagner fazendo sombra, eles revezando, a lateral direita é uma posição, o campeonato é muito longo, e etc. Mas foi muito bom ver o Fagner jogando bem. Foi muito bom ver o Yuri Alberto voltando a marcar, tá? Quando ganha fica até fácil porque o time todo voltou a jogar bem, o time todo funcionou. Então eu posso pegar do Cássio até o Yuri Alberto, falar de todo mundo e que todo mundo melhorou, porque o time todo estava ruim, o time todo se prejudica porque ninguém jogou bem. Você salva o time estava ruim e o Ranieri foi o melhorzinho, mas não resolveu em nada, o time todo foi ruim. Agora o time ganhou, automaticamente todo mundo foi bem, tá? Todo mundo foi bem. E que essa nova gestão aí do técnico seja positiva, que possa chegar os reforços que nós estamos esperando ainda. Começou a chegar alguns, mas que termine de chegar os reforços. Tá? A gente ainda precisa de algumas peças. Eu acredito que ainda precisa de um ponta. Acredito que ainda precise de um meia. Se o Rojas não for se tornar esse meia que a gente precisa, precisamos de um. Tem o Ranieri, tem o Maicon, tem o Garro. Então o meio já tá bacana, mas precisa de um. De repente o Maicon revisaria. Enfim, tem mais duas coisas que precisam ajustar. Mas a gente, corintiano, já tem que comemorar, se alegrar, porque já começou a mostrar uma esperança no fim do túnel. E nós sabemos o que vem aí logo, logo. Minha primeira chamada para a ação que vem aí logo, logo. Que é o derby. Logo, logo vem o derby contra a porcada. Então o time tem que sim melhorar, ganhar esse jogo que ganhou agora, ganhar o próximo, para ir pro derby confiante, buscar uma vitória, né? E é isso aí, gente. Vamos comemorar um feliz carnaval aí, né? Esse domingão de carnaval, vamos para cima. Esse já temos motivos para comemorar, que é o Coringão ganhando. Vai para cima e vai Corinthians.